Olá, amigos! Estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar no capítulo 2, subtítulo 3, O inconsciente coletivo e a gratidão. Diante de determinadas decisões, o ser consciente experimenta grande dificuldade em optar pelo que seria a mais correta. Isso porque o inconsciente coletivo encontra-se sobrecarregado de medos, recordações afligentes, impulsos não controlados, toda a herança do primarismo ancestral, mesclando as experiências gerais e pessoais. Tal ocorrência é resultado da sombra, existente em a natureza de todas as criaturas. Nas experiências de alegria como da tristeza, da harmonia como do desconcerto, os grupos sociais podem compartilhá-las em razão do inconsciente coletivo, o que explica ocorrências funestas e ditosas que sucedem simultaneamente em diferentes partes da Terra. É graças a esse comportamento que, em qualquer período, a sombra coletiva emerge do inconsciente coletivo, transmitida individualmente de pais para filhos, concomitantemente de um para outro grupo, transformando-se em calamidade social. Os vícios sociais, por exemplo, fumar e beber, as extravagâncias sexuais e o uso de drogas aditivas que invadem a sociedade, os jogos de videogame que se converteram em modismos, entre outros, tomam conta das massas de forma contagiante, como resultado do inconsciente coletivo, o que proporciona a sombra, uma oportunidade de participar do fenômeno. Sem dúvida, ocorre de forma inconsciente e, por essa razão, manifesta-se automaticamente na sociedade, após irromper no indivíduo. As sociedades são estruturadas por acontecimentos e métodos pedagógicos de conduta infantil, quando se aprende a discernir o que é bom e o que é mal, de acordo com a cultura e a ética de cada grupo. Fosse a questão da sombra identificarem desde a infância, quando se ensinaria a descobrir os impulsos que dela procedem, facultando ao educando a compreensão da própria fragilidade, dos erros, desculpando-se e corrigindo-se, esclarecendo-se que há sempre variações no comportamento, ora para o bem, ora para o mal. Ficariam mais fáceis as condutas favoráveis à sociedade e a tudo quanto se lhe vincula. A sombra ocorre no inconsciente coletivo, pelo que se denominar como energias contrárias que caracterizam os terroristas, os criminosos em geral, como por exemplo Hitler, Alarico, assim também como os bons cidadãos, Churchill, Santo Agostinho. Em realidade, a aversão e a animosidade que sustentam no exterior procedem do íntimo no qual se fazem aliadas. É como se fosse necessário que houvesse um opositor, um inimigo, para que se revele a pessoa que se é. Nas lutas, as mais sangrentas ou mais perversas, nas perseguições sociais sutis ou públicas, é que se desvelam os heróis, os santos, os mártires, em razão ao lado sombrio que existe em todos. O inconsciente coletivo registrou todo o processo da evolução do ser, desde quando o córtex cerebral se desenvolveu, dando lugar ao surgimento das funções exteriores, dos conhecimentos abstratos, dos valores transcendentes como o amor e a misericórdia, o perdão e a caridade, a alegria e a compaixão, desvelando o self. As energias contrárias fomentaram o surgimento da sombra, que, em razão do seu lado oposto, ouvida a gratidão, criando embaraços para vivenciá-la, em razão da prepotência ancestral que vem do primarismo na escala evolutiva. Numa análise mais cuidadosa, pode-se constatar que a evolução do ser humano é resultado mais da sua mente do que seu cérebro físico, o que equivale a informar que o self lhe é preexistente, existindo em adormecimento enquanto preparava os equipamentos para se desvelar, o que ainda ocorre no programa da conquista da individuação, em que os impulsos éticos e as conquistas iluminativas transcendem a capacidade física. A gratidão é uma experiência moral, não cerebral, do self, não do ego. Porquanto o primeiro é de origem divina e o segundo de origem de natureza humana, herdam-se os sentimentos egóicos, geradores da sombra, como sublimes fomentadores do self. Quando se odeia alguém, experiencia-se a sombra desconfiada de que o outro é que o odeia e deseja prejudicá-lo. Em mecanismo de defesa nasce, então,
a animosidade. Quando se expressa o amor, o córtex proporciona bem-estar orgânico, ampliando as possibilidades de crescimento do self, dando lugar à saúde. Somente através do concurso do amor é que o sentimento de gratidão e da vida pode se manifestar e, sendo vivenciado por alguém, irá influenciar as futuras gerações, por esculpir-se no inconsciente coletivo, destruindo o império dominador da sombra. As pessoas que ainda se encontram no comportamento sensorial, fisiológico, à medida que despertam o self, observam o mundo à sua volta de maneira completamente oposta ao que se notavam, dominadas por luminosidade grandiosa, por belas jamais vistas, por harmonias dantes não observada, pela brisa perfumada, alterando a realidade anterior da paisagem sombria, sem vitalidade, dominada por odores pútridos e por seres humanos que mais se semelhavam a animais estranhos. Isso somente ocorrerá se for possível superar os limites da sombra, no inconsciente coletivo desconhecido, gerador de conflitos diversos, tais como culpa e vergonha, julgamento, transferência, projeção, separação, mediante os quais o self estorcega, sem possibilidade de vivenciar a plenitude. Indispensável a coragem para os enfrentamentos e a conscientização de que todos são débeis e erram, não se apoiando nas bengalas do desculpismo e do acanhamento. Porquanto o processo de evolução é feito de sucessos e de insucessos, não se permitindo os julgamentos hediondos e oriundos no complexo de inferioridade, desprendendo-se das paixões inferiores às quais se aferra. Logo, depois, conscientizando-se da necessidade de iluminação, o paciente terá que se desprender dos julgamentos de si mesmo e dos demais, passando ao trabalho de reconstrução dos equipamentos emocionais, deixando de refugiar-se na projeção da própria imagem nos outros, dando a cada qual o direito de ser feliz ou desventurado conforme sua eleição, sem inveja nem ciúme, sem mágoa nem amargura. Nesse interim, novas forças morais são somadas e o paciente entra em contato com sentimentos superiores, não separando antes, descobrindo a própria arrogância, mascarada de humildade, a defensiva persistente para estar a favor e não armado contra, bem idealizando os demais criaturas com as imagens fortes da bondade divina. Logo se vai diluindo a sombra, e os preconceitos, os ciúmes, as inseguranças, cedem lugar à ternura, à amizade, surgindo os pródomos da gratidão. E a tudo e a todos, até mesmo aquilo que desagradável é necessário no campo experimental das emoções. O hábito da projeção leva à paranoia, que se disfarça, ocultando a ansiedade asfixiante e profundamente enraizada no comportamento psicológico. Não basta querer o bem, é imprescindível vivê-las, aspirar pela paz, havendo-se paz, porque toda vez quando se combate a guerra, o mal, em realidade, é interiormente aquilo que se está apontando em situação oposta, projetando a sombra, o negativo oculto no comportamento. É muito comum a projeção e a separação, darem-se as mãos e agredirem os outros, quando se narram eventos constrangedores que eles praticaram, dando a impressão de estar se aconselhando, orientando, inconscientemente ou não, está se censurando, embaraçando a pessoa, desforçando-se da sua superioridade, aquela que se lhe atribui. Nessa conduta, a inveja desempenha um papel relevante, porque, filha especial da sombra, ou sua promotora também, vivencia um prazer peculiar, ou desnudar o outro, em apontá-lo à censura dos demais. Reconhecer, portanto, a negatividade existente em si é um dos primeiros passos para desarmar-se da sombra, aceitando-lhe a presença, mas não convivendo com a sua existência. Por outro lado, evitar a queixa que se propõe a ganhar compaixão e solidariedade, utilizando-se dela como autojustificativa para permanecer na conduta morbosa, discernindo em torno dos valores possuídos com critério, constitui um passo decisivo na construção básica da gratidão. A gratidão que se deve ter à vida, na qual todos se encontram situados.
Um dos preciosos recursos para dar direito aos outros de se comportarem conforme estão é usar a compaixão. É uma forma gratuitória de encarar a vida, porque o ato de a vivenciar em relação ao próximo é também maneira de beneficiar-se. A consciência ou superego sempre está vigilante e é necessário ouvir-lhe a argumentação, especialmente quando alguém se envolve em autojustificação. Ela também tem valor independente de diluir as máscaras e mostrar o erro em que se permanece, como também avaliar com acerto o procedimento. É destituída de compaixão, empurrando o ser para possuí-lo em relação ao outro, facultando sintonia com misericórdia com Deus. Quando se exerce, portanto, a compaixão, a consciência anui e compadece-se, também autossuperando-se e vitalizando o self. Na reconstrução dos seus equipamentos emocionais, devem-se abrir canais para a presença da gratidão, exercitando-a sem cessar e não permitindo que o inconsciente coletivo lhe crie obstáculos, tornando-a inesquecível. Esse foi o final do nosso terceiro subtítulo do 2º capítulo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixem seu like e muito obrigada!